Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar aqui. Estamos hoje começando mais um livro, o livro de Jó. Os estudiosos afirmam, a maioria deles concorda, que é o livro mais antigo da Bíblia e provavelmente tenha sido escrito por Moisés. Um livro que fala de um homem que era muito rico, mas que de repente perdeu tudo. Vamos aprender sobre ele? Já fez sua inscrição? Compartilhe, ative as suas notificações. Na terra de Uz vivia um homem que pelo nome de Jó era chamado. Ele era íntegro e justo e por todos muito respeitado. Ele temia muito a Deus e o mal por ele era sempre evitado. Ele tinha 7 filhos, também 3 filhas. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos ele possuía, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente que o ajudava, estavam com ele a todo momento. Era o homem mais rico do Oriente. Grande foi o seu enriquecimento. Dar banquetes em casa, seus filhos costumavam, um de cada vez, e suas 3 irmãs eles também convidavam. Comiam, bebiam juntos e muito alegres se encontravam. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia o ritual para assim purificá-los. De madrugada, um holocausto ele oferecia em favor de cada um deles. Diligentemente ele fazia, porque ele pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado, e quem sabe do Senhor eles também tenham um amaldiçoado. Esse método com Jó era sempre utilizado. Certo dia os anjos vieram ao Senhor se apresentar, e juntamente com eles veio também Satanás. De onde você veio? O Senhor perguntou. De perambular pela terra e de andar por ela. Assim Satanás falou. Disse então o Senhor a Satanás, por acaso você reparou em meu servo Jó? Por acaso você notou? Na terra como ele certamente não há ninguém irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal e só sabe fazer o bem. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Foi com essas palavras que Satanás respondeu. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, de tudo que ele possui e até da família dele? Tudo que ele faz, tu mesmo tens abençoado, de modo que todos os seus rebanhos por toda a terra eles estão espalhados. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza Jó te amaldiçoará na tua face também. Então o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Para isso eu não te dou nenhuma autorização. E na presença do Senhor, não mais Satanás foi visto não. Os filhos e as filhas de Jó estavam um certo dia num banquete comendo com muita paz e alegria. Estavam bebendo vinho na casa do mais velho dos irmãos, e um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam ali por perto pastando, e os sabeus atacaram, e embora os levaram, e com a força da espada, a todos os empregados eles mataram. E eu fui o único que estava naquele lugar que escapou da tragédia para vir tudo contar. Enquanto ele ainda estava com Jó sobre isso falando, chegou um outro mensageiro e logo foi falando. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, queimou toda aquela gente. E eu fui o único que estava naquele lugar que escapou, e agora aqui estou para sobre isso te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, um povo muito guerreiro. Eles atacaram os camelos e embora os levaram, e aos empregados a espada, todos eles mataram. E eu fui o único que estava naquele lugar que escapou de tal tragédia para sobre isso lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, ainda outro mensageiro chegou e muito preocupado, ofegante, ele falou, os seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo na casa do irmão mais velho, vinho eles estavam bebendo, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos daquela casa,
e tudo ali ruiu. A casa desabou, eles morreram por lá e eu fui o único que escapou para sobre isso lhe contar. Ao ouvir isso, Jó, de onde estava, se levantou, rasgou o seu manto, a cabeça lhe rapou e com o coração triste, ele prostrou-se no chão, trazendo para o Senhor uma plena adoração. E ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor e Rei. Em tudo isso, Jó em momento algum pecou, e nem nessa situação de nada a Deus culpou. Meus queridos, eu me arrepio. Só falando isso para vocês, eu me arrepio. Que situação! Um homem que tinha tudo no mesmo dia ficou sem nada. Este mundo é terrível. Eu já falei várias vezes e não posso deixar de repetir. Nós estamos num grande conflito. Sempre o ponto central é a adoração. Deus quer a minha adoração. Satanás também quer a minha adoração. Então há um conflito para decidir para quem eu serei dada. Eu já decidi que eu sou de Jesus, porque além de me criar, ele me remiu pelo sangue dele. Você já fez essa escolha? Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Satanás olhou e falou: tá vendo? O Senhor protege ele de todo jeito, ele é o bambanzinho seu, queridinho, mas se o Senhor o deixar, ele vai te negar. E Deus então fez a prova e Jó não pecou. Nós vamos ver 40 capítulos do livro de Jó. Nós vamos ver toda a saga, tudo que ele passou e como termina essa história. E eu digo para você, não se preocupe, a sua história não terminou. Porém, faça escolhas hoje, porque as suas escolhas determinarão o futuro próximo ou distante. Então fique esperto, fique ligado e seja também por este livro, pela palavra de Deus, reavivado. Que Deus te acompanhe. Aliás, Ele te acompanha, que você aceite a companhia de Deus e nos encontramos amanhã. Até lá!